Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez no começo do dia. Quero começar me dirigindo aos que aniversariam no dia de hoje. Receba o nosso abraço carinhoso, nosso desejo de muitas felicidades e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero também me dirigir aos membros da Igreja Batista da Capunga que estão neste momento reunidos em culto de oração. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que esses momentos de comunhão com Deus e de fraternidade uns com os outros seja bastante agradável. A todos quero convidar para esses momentos de meditação, reflexão nas Escrituras. Hoje vamos voltar nossa atenção para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Antes, porém, quero convidar a todos para o nosso culto de oração hoje às 19 horas no templo de nossa igreja. Você pode se reunir conosco para momentos de oração, de compartilhar de necessidades e de adoração ao Senhor. Visite nossa igreja ou uma outra igreja batista que esteja reunida também em oração nesta noite. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, nós lemos o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse é um dos textos da palavra de Deus em que, de forma mais clara e mais direta, a inspiração das Escrituras é mencionada. Quando falamos na inspiração da Bíblia, nós nos referimos à percepção que temos de que esse não é um livro de autoria humana, é um livro de autoria divina. É bem verdade que homens foram usados para que ela fosse escrita, para que os registros fossem feitos, mas o que temos aqui, na verdade, é o próprio Deus se apresentando e utilizando homens para registrar esta apresentação que Deus faz de si mesmo e do seu projeto para os homens. Descobrimos então que as Escrituras têm um poder extraordinário. Quando falamos da inspiração das Escrituras, queremos deixar claro que este livro é distinto de qualquer outro livro já produzido ao longo da história da humanidade. Nenhum outro livro tem estas características, nenhum outro livro tem esta história, nenhum outro livro tem este poder. Só para mencionar uma das razões pelas quais acreditamos firmemente na inspiração divina das Escrituras, eu queria mencionar a questão da unidade das Escrituras. É muito interessante perceber como um livro escrito por dezenas de homens, ao longo de mais de 15 séculos, tem uma incrível unidade. Guarda e preserva um fio condutor extraordinário. Quando conhecemos as Escrituras, quando as lemos cuidadosamente, nós percebemos que todos os livros encontrados na Bíblia apontam numa mesma direção. Todos eles têm uma linha, um fio condutor único, o plano de Deus para a salvação do homem. É por isso que do Gênesis a Malaquias, no Antigo Testamento, de Mateus a Apocalipse, no Novo Testamento, todos os livros das Escrituras apontam para Jesus, apresentam o plano de Deus de salvação por meio de Jesus Cristo. Mas aqui, o apóstolo Paulo está preocupado não apenas em mencionar que as Escrituras são inspiradas, o que pode ser comprovado também pelos seus efeitos em nossa vida, pelos seus resultados em nosso coração, pelo poder que as Escrituras têm para transformar vidas, mas ele vai se deter no fato de que as Escrituras são úteis. E ele vai então mencionar as utilidades das Escrituras. Nessa versão que lemos, as palavras citadas pelo apóstolo ao escrever a Timóteo são, primeiro, ensino. Ela é útil para o ensino. Sem dúvida, nós aprendemos muito ao lermos as Escrituras. Aprendemos a respeito de Deus, aprendemos a respeito de nós mesmos, aprendemos a respeito do modo como devemos viver, aprendemos a respeito dos nossos relacionamentos, aprendemos sobre quem somos e, principalmente, de onde viemos e para onde vamos. A palavra de Deus é útil para o ensino. Ela nos transmite ensinamentos preciosos e fundamentais a uma existência equilibrada e saudável. Mas Paulo continua, e ele diz que ela é útil para a repreensão. Ela é útil para a repreensão porque nas Escrituras nós temos a indicação clara dos erros que algumas vezes cometemos. E as Escrituras nos ajudam a perceber os nossos erros e a corrigi-los.
Perceber os nossos erros significa admitir que somos falhos. É bem verdade que a educação não pode prescindir da repreensão. Descobrimos isso no processo de desenvolvimento dos nossos filhos, no processo de desenvolvimento das novas gerações. É fundamental que os erros sejam repreendidos. É fundamental que os desvios sejam indicados, sejam apontados. Quando alguém se desenvolve sem que seus desvios comportamentais sejam devidamente repreendidos, a verdade é que esses desvios se perpetuarão e se tornarão mais graves com o decorrer do tempo, e as consequências deles se tornarão cada vez maiores. Assistimos em nossos dias a uma sociedade que tem sofrido bastante, porque algumas vezes pais têm sido negligentes na repreensão, no indicar os erros dos seus filhos. As Escrituras são preciosas ao indicar os nossos erros. Mas Paulo continua: a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. É necessário entender que a repreensão é válida porque a correção acontece. A correção complementa o trabalho da repreensão. A repreensão só é válida se a alternativa for indicada. Se a indicação do erro for seguida pela indicação do acerto, do caminho a ser seguido. O texto lembra, então, que as Escrituras não apenas apontam o erro, mas mostram que há um caminho que pode ser seguido. Finalmente, o apóstolo Paulo diz que a Escritura também é útil para a educação em justiça. O que significa dizer que as Escrituras nos ensinam o modo como viver de maneira justa. Justa diante de Deus, justa diante dos homens. Assim ela completa sua operação, completa sua atuação em nossa existência, ajudando-nos a aprender, ajudando-nos a identificar os nossos erros, ajudando-nos a corrigi-los e ajudando-nos a viver de forma correta, coerente e íntegra diante de Deus e diante dos homens. Que essa Escritura seja nossa companhia e nossa fonte de ensinamentos para a vida. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a aproveitar aquilo que ela tem a nos transmitir. Ajuda-nos a viver a nossa vida em conformidade com os Teus ensinamentos. Ajuda-nos a perceber os nossos erros e a corrigi-los. E a viver, Senhor, de forma digna, justa e honesta diante de Ti e diante dos homens. Que a Tua palavra seja a base do nosso caminhar e do nosso proceder, e que nela encontremos sempre a instrução para a nossa vida. Que esta seja a experiência de cada um daqueles que nos assistem neste instante. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.